Muito bem. Vamos resolver, então, alguns probleminhas. Uhum. Parece que os problemas estão mudando de dificuldade, né? Esse problema aí, ele é um pouco pior, porque ele é um problema interpretativo. Eu sou horrível em interpretação de matemática. Você falou que é horrível a interpretação de matemática? Às vezes eu perdi a questão por causa de interpretação, mas eu sabia fazer a conta da questão. Pô, tu não tem como tu pôr um fone de ouvido? Acho que se tu pôr um fone de ouvido resolve esse problema do fantasma aí. Tenho. Deixa eu ver onde está. Beleza. Achei. Vamos ver. Pior que eu nem sei como é que fez para conectar fone Bluetooth em computador. Não tem cabo? Ele não tem cabo? Não é. Conectar Encontrei. Bluetooth é meio complicado mesmo, mas vai no iniciar, escreve Bluetooth, clica, ativa o teu, vai aparecer. Eu encontrei um negócio desse. Quando conectar, fala. Ai, Jesus, não dá. O computador do meu pai é muito complexo. O meu era mais simplesinho. Entendi. Bem. Complications, vamos ver aqui então. Considerando que o preço do litro de gasolina é 5,50, o preço do litro de etanol é 4,50, qual equação pode representar o abastecimento de R$ 100 com X litros de gasolina e Y litros de etanol? Essa questão não é difícil. É só você entender a lógica, que é uma lógica que vai aparecer em muitas questões de interpretação e de construir equações. O que é que você escreve uma equação? Então, você só precisa entender que se X é litros de gasolina, cada litro de gasolina tem que ser multiplicado pelo preço da gasolina. Por exemplo, 5, então um pouco essa caneta aqui, 5,50 vezes X. Por quê? Porque daí, digamos que você vá no posto e peça 10 litros de gasolina. Vai ser 5,50 vezes 10, entendeu? Que é o que você vai pagar pelos 10 litros de gasolina, entendeu? Sim. Se tu quiseres apenas 2 litros, tu vai vir aqui no X e colocar 2, e daí essa conta vai te dizer quanto que você pagou. O mesmo com o etanol. 4,50 vezes Y. Então, cada litro de etanol que você botar aí, que são os valores de Y, você vai multiplicar por 4,50. Se você, por acaso, colocar 2 litros de etanol, vai ser 4,50 vezes 2, R$ 9. E aqui agora, veja que você tem um valor, né, específico que você pode gastar, que é 100. Ou seja, a soma do que você vai gastar com gasolina mais o que você vai gastar com etanol tem que ser igual a 100. Ok? É o que o enunciado está dizendo, eu só estou colocando aqui o que o enunciado falou. Beleza? Beleza. Só que note, né? Mas professor, eu ainda não sei quanto que eu vou pôr de gasolina, quanto que eu vou pôr de etanol, mas isso não está sendo pedido nessa pergunta. Você tem que se ater àquilo que está sendo pedido na pergunta, entendeu? Ele em nenhum momento está perguntando quanto litro de gasolina eu coloquei, quanto litro de etanol eu coloquei. Não está perguntando. Ele só está perguntando a equação. Então, foco em escrever a equação. A equação está aqui. Beleza? Só isso. Nada além disso. Muito bem. Vamos ver a próxima. Deixa eu abrir de novo. Aí depois eu resolvi a equação? Não, aí que tá. Não dá para resolver aquela equação.
Poxa. Bem, você me mandou só, não sei se tem A, B, né? Porque aqui tem B, por exemplo, né? E já é uma, parece que você não mandou a questão toda, né? Ali ele não quer que tu resolva nada, tá? Mas a gente poderia pensar algumas coisas para resolver. Por exemplo, a gente pode dizer assim, eu poderia continuar o problema aqui. Eu vou fazer, depois eu vou te pedir para fazer um parecido. Sabendo que colocamos 10 litros de gasolina, quanto que colocamos de etanol? Lembre-se que os litros de gasolina são X, não é mesmo? Então, vai ficar no lugar do 50 aqui, no lugar do X, vai ficar 10, né? Que foi o que eu falei ali, colocamos 10 litros de gasolina. E agora tem que resolver a conta. Isso aqui vai ficar 55 mais 4,50. Opa, acabei não copiando isso aqui. Y igual a 100. Ok? Veja que eu só substituí ali os litros de gasolina. Esqueci de escrever o etanol de novo, desculpa. Isso que dá a aula à noite. Isso, fico tão cansado. Bem, agora, etanol. Etanol é o que a gente quer. O problema está pedindo etanol. Quantos a gente colocou de etanol, que é o valor de Y? Então, eu preciso isolar o Y. Numa equação, a gente sempre isola a letra. Tá bom? Então, Isso vamos daí é para deixar resolver, né? isso, resolver. E a gente resolve isolando a letrinha. Então, o 100 já está do outro lado, fica lá. O 55 vai para o outro lado, subtraindo. Né? O outro lado, que eu quero dizer, é o outro lado igual. Beleza? Beleza. 100 continua, não muda nada. O 55 vai para o outro lado, trocando de sinal. Aí vai ficar 100 menos 55 é 45, certo? Veja, como o 4,50, que é o preço por litro de etanol, está multiplicando o número de litros de etanol, para eu encontrar o Y, que é o número de litros de etanol, eu tenho que passar o 4,50 para o outro lado, dividindo. Por que dividindo? Porque ele está multiplicando o Y. Então, se ele estava multiplicando o Y, ele vai para o outro lado dividindo. Ele está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Lembra disso? Lembro. Bem, 45 dividido por 4,5 ou 4,50, colocar um zero aqui não muda nada, tá? Continua sendo a mesma coisa. 4,5 ou 4,50 é a mesma coisa. Isso vai dar 10. Eu lembro que se na divisão os números tiverem mesma quantidade de zeros, dá para cortar. Você não pode falar muito alto. É quando você fala alto que tá dando esse fantasma. Assim, a mesma quantidade de zeros dá para cortar. Mas não é o que está acontecendo aqui, tá? Porque isso que você falou é quando a gente tem, por exemplo, sei lá, 100 dividido por 10. Aí tu corta, sobra 10 e 1. Esse tipo de coisa pode. Entendi. 220 dividido por 20. Você pode cortar, fica 32 dividido por 2. Entendi. Mas é qualquer número que tiver zero que dá para cortar, né? Exato. Aqui não dava para cortar, aqui a gente simplesmente jogou fora, porque para matemática, 4,5, 4,5 e 4,50 é a mesma coisa, não muda nada. Tá bom? Muito bem. Então é isso, entendeu o que eu fiz aqui? A gente tinha a equação e eu falei, eu bolei da minha cabeça. Se a gente colocar 10 litros de gasolina, quanto que tem que colocar de etanol? Então eu coloquei 10 no lugar dos litros de gasolina. Tipo, a equação eu consigo fazer. Um negócio mesmo é, se for para através da pergunta, eu montar uma equação, aí que o bicho pega. É sempre uma questão de interpretação. E vamos ver se você consegue fazer essa conta. A conta que eu vou colocar aqui. Daí, se você conseguir fazer, a gente pode tentar fazer uma de interpretar o textinho e escrever a equação. Ok.
Deixa eu pôr aqui. Mas a parte difícil é essa mesmo. Mas você também não consegue fazer a conta às vezes, né? Então, isso é mais complicado ainda. Deixa eu colocar aqui. Se eu coloquei 20 litros de etanol, quantos litros de gasolina eu coloquei? É para dar os 100 reais, né? Que nem a gente fez antes. Eu vou te mandar isso aqui. Note que eu coloquei o 10 ali no X porque era o valor da gasolina. 10 no X, porque era valor da gasolina? Coloquei 10 no X porque X era a quantidade de litros de gasolina, certo? Então, eu coloquei no X ali. Eu estava buscando a quantidade de litros de etanol, então por isso eu foquei aqui no Y. Então, veja o passo a passo, né? Então tem um significado. X é gasolina, Y é etanol. E eu tinha uma quantidade 5,50 é o quê? de preço, pô. Boa memória da Dory do Procurando Nemo. E é o do preço da gasolina, 5,50. E do etanol é 4,50. Mas você não precisa mais dessas informações porque eu já fiz a equação para você. Agora, então, está aqui a pergunta. E é bem parecida com o que eu resolvi, né? Só muda um detalhe ou outro. Você pode tentar fazê-lo agora. Sem pressa. Faça de boa. Se errar, não tem problema. Beleza? Ok. Hum, etanol e gasolina, elas ficam misturadas, né? Você está me perguntando real? Não sei. Acho que sim. É porque se for, então acho que. Sim, a conta que você vai fazer é praticamente a mesma que a minha. Só vai tomar cuidado onde você vai colocar esse valor de 20, né? Porque 20 ali é litros de etanol. No meu caso, os 10 eram litros de gasolina. Tem que tomar cuidado. É que essa que você colocou tem menos informação. Não, mesma coisa, pô. Eu coloquei aqui, ó. É a mesma coisa. Você vai usar a mesma equação, cara. A mesma. Eu coloquei a mesma coisa, ó. Eu falei, sabendo que colocamos 10 litros de gasolina, quanto colocamos de etanol? É o que eu falei. Se eu coloquei 20 litros de etanol, quantos litros de gasolina eu coloquei? É a mesma coisa. Ah, hum, hum. Mas é porque aqui, no outro, ele deu o preço da gasolina, o preço do litro de Sim, mas etanol. você vai usar a mesma equação, já falei. Continua sendo essa equação aqui. Por isso que eu te mandei tudo. A equação é a mesma. Já tá Hum. as coisas com os preços ali, entendeu?
Deixa eu ver se eu entendi. Você está querendo que eu. É porque você já fez aquela equação lá em cima. E agora você quer que eu substitua os litros de etanol e responda a equação. Exatamente. Ok. Em outras palavras, te dando mais uma dica, eu estou querendo que você encontre o valor do x, ok? Uhum. Eu falei para você que eu sou uma interpretação. Beleza. Mas olhe o que eu fiz, relembre o que eu fiz, leia bem que você vai conseguir. Everything's perfect. It's not right. Ô, prof, deixa eu fazer uma pergunta. Diga. Esse 5,50 é 5,50x ou é 5,50? Como assim? É 5,50 vezes x. Que é a mesma coisa do que 5,50x, né? É, sim. A gente É que eu tô fala. acostumada a vir grudadinho. Eu me coisei toda aqui. Tá bom. Hum, hum.
Vou contar minha astúcia. Hum, acabei. Entendi. Mas, Dica. acabei, né? Só que ficou uma fração e eu acredito que dê para simplificar ela, só que com vírgula, sabe? Então eu acho melhor você te Ter dado mandar. uma fração é bom. Qual fração que deu? Quer que eu fale o resultado? Manda aí se tu não quer falar. Ok, eu vou mandar. Acho que é melhor. Tudo vai ficar menos confuso. Espero. Aí no seu computador dá pra girar a foto, né? Sim. Ah, tá. É que eu realmente perco bastante tempo girando minhas fotos e botando elas mais claras. Pode editar à vontade. Pronto, foi. Agora eu vou te mandar. Mandei. Vamos ver. Todos. Hum, você colocou 10 no lugar do Y. Você falou que Y era igual a 10. Não falei isso. Esse Falou. 20 aqui tá de brincadeira aqui, não serve para nada. Ixi, é que era de etanol. Etanol é Y. Era 20 no lugar do Y, certo? Ah, não. Então arrume aí. Mas eu já sei o que, que eu vou fazer. Aí já sei o que eu Tá vou fazer. fácil. Deixa eu ver. Troque o 10 por 20 e isole o X. O seu isolamento de X está muito bom, tá? Você acertou as contas ali. Mas era com 10, não com 20. É que era assim, sabe? No sétimo ano, equação era o único assunto que eu era boa. Felizmente.
O prof, Diga. de acordo com meus cálculos, deu 45 sobre 5,50. 45 sobre 5,5. 5,50. É, isso, 5. Tá, me manda aí, quero ver se você arrumou as coisas. É porque assim, o que eu fiz? Eu, Você trocou o Y por 20 e resolveu a continha? eu só fui somando mais 10. Errado. Tem que começar do zero. Começar do zero. Lá onde tinha o 10, tem que trocar por 20 e fazer a conta toda de novo. Porque se você só for somando 10, não tem nada a ver. A gente não está somando 10 aí. A gente está fazendo outra coisa. Mas eu fui somando todo. Não, 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 não. Começar do zero. Vai lá. Começa do zero. Socorro. Ai, vou ter que aprender de novo. Deixa eu ver. Paga, 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 paga. Hum.
Ah, ô, professor, se tiver, tipo, como é que fala? Subtração, só que for subtrair número menor de número maior, É eu, negativo. tá, Não vai acontecer isso aqui, não. não é resultado, antes disso. Não, mas não vai aparecer número negativo, pode ficar tranquilo. Nossa, meu ia aparecer, então tá errado de novo. Sua conta estava certa antes, cara. É só tirar do 10. Onde você colocou o 10, você vai colocar o 20. Eu fiz isso, eu fiz bem Então, isso. aqui não vai ficar 45, vai ficar 90. Ficou 90? Hum, Errou 45, 4,5 vezes 20. 4,5 vezes 20, 90. 4,5. Meu 4,5 vezes 20 deu 810. Bem errado. Faça a conta aí e veja que dá 20.
A única coisa que mudou agora foi que minha conta deu 81. 4,5 vezes 20 dá 90. Então, você vai tirar o 45 daqui e vai colocar 90, entendeu? Aí vai fazer a conta do mesmo jeito que você fez, tudo certo, só que em vez de 45 é 90. Uhum. Ficou 10 sobre 5,50. Agora sim. Essa é a resposta certa, pô. Bom, agora sim. Muito bem. Vamos continuando, então. Isso aqui não faz muito sentido, está faltando a pergunta. O gráfico que representa geometricamente a equação 2x mais y, uma equação com retas. Bem, o que você pode fazer para descobrir isso? Você pode jogar os números que estão aparecendo nos gráficos e ver o que acontece. Por exemplo, nesse gráfico aqui, o x é 10 aqui, onde eu estou passando a mão. Uhum. Se você colocar x igual a 10 aqui, né, então o y é zero. Porque quando cruza o eixo x, o valor do y é zero. Então, nesse ponto aqui, onde a mão está, o x é 10 e o y é zero, entendeu? Nesse ponto onde a mão está, é um ponto que tem como coordenadas x igual a 10 e y igual a zero. Cadê o zero? O zero está no fato de que ele está passando no eixo x. Pensa comigo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aqui é o zero para y. Por Entendi. que eu estou dizendo isso? Porque agora você pode simplesmente, então, colocar 10 aqui no lugar do x, desta equação. E se o valor do y der zero, quando você colocar x igual a 10, se o valor do y der zero, significa que a pode ser a resposta certa. Se não der zero, significa que ela não é a resposta certa. Então, a primeira coisa que você pode começar fazendo aí é colocar x igual a 10 e ver qual vai ser o valor do y, ok? Tá, entendi. Mas todos estão atravessando a linha? Todas elas atravessam a linha em algum lugar. No caso, essa atravessa no 10. Então, coloque x igual a 10 e veja se o y dá zero. Resolvendo a equação, né? Isolando o y e encontrando o valor do y, que nem você fez certinho agora há pouco. 2 igual a 8. Mas quer dizer que todos os negócios que tem aí tá dizendo que para eles estarem certos, o x tem que dar zero? Não, não é isso. Preste atenção no que eu falo. Não, eu entendi como faz a equação, eu vou fazer isso. Tô tentando entender. Você tem que entender que nessa aqui e nessa também, não nas outras duas, mas nessa aqui e nessa, se você colocar x igual a 10, essa reta está me dizendo que quando x é igual a 10, o y é zero. Aqui também, quando x é igual a 10, o y é zero. Aqui não, aqui quando x é igual a 5, o y é zero. Aqui também, quando x é igual a 5, o y é zero. Ah, eu tenho que ver qual dos números que estão aqui embaixo, que se eu botar no lugar de x dá zero. Então, você já sabe isso. Você está vendo que aqui, se eu colocar o 10, vai dar zero para esta reta aqui, é isso. O x 10, o y é zero.
Agora, nessa equação vai acontecer isso, se você colocar o 10 aqui, o y vai ser zero, é isso que você tem que ver, entendeu? Mas, Coloque o 10 aqui e veja se o y é zero, beleza? aham, eu vou fazer isso. Mas eu só preciso fazer o da A, então, porque o da B também é 10, não é isso? Exato. Tá bom, entendi. Entendi. Deixa eu ver. Esse aqui tem a ver com números negativos? Ah, sim, Ótimo. Pronto. X deu igual a menos 30. muito bem. Não, calma aí, não é o x. Você quer o valor do y. É Você Y. colocou o 10. É que eu tô acostumada a ser X. 30. Não dá menos 30, não. Não é menos 30? Não, porque vai ficar 2 vezes 10, que é 20, então vai ficar 20 mais y igual a 10. Quando você passar o 20 para o outro lado, ele vai negativo para o outro lado. Então vai ficar 10 menos 20, certo? Deixa eu ver, 20 era passei. positivo, vai para o outro lado negativo, certo? Sim, então Então 10 menos 20 é quanto? é número negativo. Exatamente, mas não é 30, é Tá. menos 10. Números com sinais diferentes, a gente soma e deixa o sinal do maior em módulo, não é isso? Sim. Então, 10 é positivo e 20 é negativo. Então vai ficar 10 menos 20, que vai dar menos 10. Tem, ó, tu tem 10 reais, você vai gastar 20, cara. Tu não vai ficar com uma dívida de 10? Hum, Então, acabou. Menos 10 a resposta. Não é zero, deu menos 10. Então significa que não é nem a A nem a C a resposta. Então, agora faça o seguinte: coloque 5 naquela equação e veja se vai dar zero, só para comprovar que é B ou D. Coloque 5 no lugar do X e veja se dá zero. não, deu zero. Maravilha, maravilha. Vamos lá ver. Você tem que fazer? Você tem que descobrir qual é, se é B ou D, né? Veja que diferente do D, aqui quando está cruzando o eixo Y é 10 e aqui é 5. O que isso significa? Que eu vou mudar o. Você mudar o Y, exatamente. Então, se você colocar no lugar da equação do Y da equação, se você colocar o 10 e o x der zero, significa que a resposta é a B. Se você colocar 5 e der zero, significa que a resposta é a D. Então, agora troque os valores de Y.
a gente não já achou o valor de y, deixa Mas, ele não, aqui. a gente achou o valor de y do ponto de baixo. Agora eu estou procurando o valor de y dos pontos de... Não estou procurando o valor de y, estou procurando o valor Tem de dois x. Eu y. pego o valor de y, que aqui eu sei que é 10, aqui é 10. Eu estava antes procurando os valores associados ao ponto de baixo. Cada ponto tem um valor de y diferente. Esse ponto aqui tem um valor de y igual a 10. Então, você vai lá na equação, vai colocar 10 e vai ver se vai dar zero. Se o x vai dar zero. Se o x der zero, essa é a resposta certa. Por quê? Porque aqui, quando o y é 10, o x é zero. Por quê? Porque estamos no eixo y. O eixo em que o valor de x dos pontinhos é zero. Ah, tá. A gente estava substituindo o valor de x, não de y. Exato. Antes estávamos substituindo de x, agora você vai substituir o de y. Entendi. Então, eu deixo um 5 e o outro como 10. Tem que dar zero. Você vai fazer única e exclusivamente o que eu falei. Você, no lugar do y, vai colocar 10, vai fazer a conta e descobrir o valor do Se x. no lugar do x, eu boto Não, 5. você vai só colocar, você tem que fazer o que eu estou falando. No lugar do y, você coloca o 10. Ok? Daí você resolve a continha, que nem você resolveu agora há pouco. Tá, eu deixo o x como x? Isso, e vai encontrar o valor dele, exatamente. Ah. Deu 0 sobre 2, que é igual a 0. Quando você colocou o y igual a 10? Yes. Exatamente. Então, descobrimos a resposta certa. A resposta certa é a B. Muito bem. Vamos para 11, então. A equação do primeiro grau com duas incógnitas que passa pelos pontos 1 e 2, e 2 e 4. Bem, olha que curioso, né? Quero que você repare uma coisa. Os valores de x, ou melhor, os valores de y são sempre o dobro dos valores de x, tá vendo aqui, ó? Quando y é 2, o x é 1. Quando y é 4, o x é 2. Tá sempre dobrando, multiplicando por 2, não é mesmo? Uhum. Sendo assim, qual dessas respostas você supõe ser a certa? Para você chutar. Tá, pra eu chutar. Isso aí são equações, né? Sim, tem uma apenas que que causa esses pontos. Você tá falando pra eu chutar mesmo, né? Porque eu não faço ideia de qual é. Então, vamos parar por aqui hoje, beleza? Próxima aula você venha com um pouquinho mais de noção dessa matéria. Ok? Ok. Lembre-se que você está falando de problemas com equações, onde você coloca valores de x e recebe valores de y. É o que nós tínhamos que fazer naquele problema. Ok? Então tá bom. Porque a gente já fez bastante coisa hoje. Então, mais alguns dias de aula aí, com certeza você vai entender melhor o que está se passando ali. E uma coisa é resolver as continhas, que você já está conseguindo resolver bem. Outra é entender que
que uma equação ela gera pontos. Você dá um valor de x, ela te retorna um valor de y. É isso que está acontecendo ali. Todo valor de y é o dobro do valor de x. Então, se é o dobro, tem a ver com multiplicar por 2. Por isso que um chute ali em alguma que tinha vezes 2 faria muito sentido, não é mesmo? Uhum. Então, me venha com isso um pouquinho mais